Voy a hacer una breve introducción. Las enfermedades reumáticas constituem um grupo amplo e heterogêneo de transtornos que afetam principalmente o sistema musculoesquelético, incluindo as articulações, ossos, músculos, tendões e ligamentos. Sin embargo, muitas de ellas também podem comprometer órgãos internos, porque podem ser sistêmicas como o coração, o pulmão, os riñones, o pé, devido a sua natureza sistêmica e inflamatória. Estas patologias se caracterizam, em geral, por uma presença de dolor, rigidez, inflamação, inchação e limitação funcional, os quais podem evolucionar de maneira crônica e progressiva. Dentro deste grupo se incluem enfermidades como artrite reumatoide, lúpus, eritematoso sistêmico, espondilites, anquilosante, gota, síndrome de Jones, entre outras. Hoje eu vou falar sobre artrite reumatoide e sobre fiebre reumática. A artrite reumatoide é conhecida como ERE. É uma enfermidade sistêmica, autoimune, inflamatória e crônica que pode afetar múltiplos órgãos e sistemas, mas principalmente as membranas sinoviais das articulações, produzindo dolor, rigidez, inchação e com o tempo destruição do cartílago e do osso subjacente, causando deformidade articular. É uma das enfermidades reumáticas mais frequentes e apresenta uma causa importante de discapacidade na população adulta. Sua epidemiologia. A artrite reumatoide acomete 1% da população mundial, mais frequente em mulheres, sua proporção de 3 para 1 homens. Sua incidência empieza dos 30 aos 40 anos, são os primeiros sintomas, e se cronifica na idade de 50 a 60 anos. As mulheres ancianas de 60 anos são as mais acometidas, principalmente pelas deformidades incapacitantes. Os fatores de risco: genética, tabagismo, exposição à silica e ao desco. O fator de risco de tabagismo afeta muito a pessoa que desenvolve a artrite reumatoide. E a energia de la exame. Sua etiologia é multifatorial. Ela pode ser genética, pode ter os fatores ambientais, sua predisposição, associação de alelos, a predisposição genética, os genes são associados com a artrite reumatoide, produzindo uma desproporção ao seu desenvolvimento. O fator externo desencadeante uma infecção, um traumatismo ou o tabaco, e a relação do sistema imunitário, sua função é proteger o organismo contra vírus e bactérias, mas ele sente que seu próprio organismo começa a atacar suas células, porque é uma doença autoimune. Então, por motivos desconhecidos, ataca os tecidos do corpo, provocando lágrimas. Isso se desencadeia na enfermidade. Sua fisiopatologia. A lesão histológica básica é a inflamação das membranas sinoviais, que formam as sinovites. Pela membrana sinovial é um tecido especializado que reveste a parede externa da articulação e produz líquido sinovial. Então, acá teremos a primeira parte. Acá nós teremos 5 inflamações. Então, teremos sua articulação, o líquido sinovial. Então, teremos uma tensão acá. O primeiro passo. Empieza uma inflamação articular, que inflama todo o líquido sinovial. Temos que mirar que a inflamação da artrite reumatoide não é dentro da articulação, ela se baseia sempre ao lado das articulações, formando como se fosse um hematoma. Ela produz, essa inflamação produz enzimas proteolíticas que formam. Existe uma proliferação da membrana sinovial inflamada, que é essa cá, que vai formar panos, que teremos acá, formando, sendo todas
dolor por conta de la rigidez y después después la migración de los linfócitos T-CD4 hiperestimulados para a sinovia, ativando os linfócitos B, o fator reumatoide e o anti-CCP. A estimulação da ativação dos macrófagos, dos linfócitos B, em uma produção excessiva de citocinas, principalmente de TNF-alfa e proliferação do processo inflamatório que produz o fator reumatoide e o anti-CCP, produzido devido à transformação das imunoglobulinas. O plasmócito, produzindo anticorpos, ele forma o fator reumatoide, que é um antígeno, que geralmente do tipo IgG ou IgM, ou até IgA, e o anti-CCP, que são os anticorpos peptídicos circulados, que é um anticorpo muito importante e característico da artrite reumatoide. Porém, nessa conversão, o fator reumatoide, anti-CCP, com a ativação dos linfócitos B, eles atingem se tornam autoimunes, atacam seu próprio organismo. Acá teremos uma explicação melhor da articulação. Acá temos uma articulação sana. Temos o osso, a articulação, acá o líquido sinovial, acá a membrana sinovial, que envolve a articulação. Então, acá não vemos inflamação. Qual é o processo inflamatório? O sistema imunitário se reconhece como o próprio tecido da articulação. Então, ele próprio se ataca tendo esta inflamação, haciendo a inflamação do líquido sinovial que recobre e da membrana sinovial que recobre a articulação. Acá já temos a evidência da artrite, onde vemos que já existe uma proliferação e uma erosão do cartílago. Las manifestações clínicas. Las manifestações clínicas são muito evidentes e muito características. Dolor e rigidez articular, principalmente matinal, por aproximadamente de 30 a 1 hora e melhora com os movimentos. Diferente da artrose, que a artrose empeora com os movimentos. Então, não é muito difícil de diagnosticar e de caracterizar a artrite reumatoide de uma outra enfermidade. Mas mais adelante eu vou falar sobre febre reumática, que também tem como uma manifestação da artrite reumatoide, pero que é muito diferente. Então, também dá para caracterizar muito bem a diferença das enfermidades. Os sinais inflamatórios, fadiga e mialgia, as manifestações são sempre simétricas, bilaterais, com predomínio de pequenas articulações de mãos e pés. Também pode acontecer em grandes articulações, pero que é muito característica e muito mais comum, mais frequente em pequenas articulações. Tema de exame de manifestações clínicas. Então, dolor e rigidez articular por conta do aumento do volume articular. Acá temos a articulação. Então, vista que pode ser chamada a articulação da rodilha. Acá temos o líquido sinovial, acá uma membrana sinovial inflamada. Então, com o acúmulo de líquido sinovial, temos o aumento do volume articular, uma hipertrofia da sinovia, porque acá, quando há a conversão dos linfócitos, T, quando começam a toda sua movimentação para a inflamação, que forma o espessamento da cápsula, quando se forma o panos e a colagenase. Articulações acometidas. Pode ser monoarticular, oligoarticular ou poliarticular.
Las articulaciones más acometidas siempre son manos, puños, codos, rodillas. Son las más frecuentes que son afectadas, pero que también pueden afectar los pies, coxa femoral, los hombros. La columna cervical es muy rara, pero que siempre cuando es afectada entre C1 y C2, porque no tiene articulación, tiene apenas un líquido sinovial, que el cual se da la inflamación, se transforma en una amenaza que acaba deixando las vértebras, destruyéndolas. Sí. Acá vamos a hablar sobre las manos, que es la forma más frecuente de la artritis reumatoide. Então, las articulaciones acometidas, siempre pequeñas articulaciones, porque siempre entre las metacarpofalanges e as interfalangianas proximais. Las distais mas são infrequentes. La artritis reumatoide le gusta mucho atacar el puño y las falanges proximais. Las distais quase nunca são afetadas. Eles cursam empieza a cursar com brotes que são controlados mediante medicamentos anti-inflamatórios. Pode haver nódulos subcutâneos, são muito característicos, pero que é o que chega mais próximo dela distal, essa parte, que ainda é proximado. Sim? Pode atacar acá os metacarpos e a união do cúbito, que é onde mais na frente vamos falar sobre as deformidades. Acá é como vemos em um raio-x. Acá pode ver que temos o desgaste do osso, porque já não tem mais cartílago, nem líquido sinovial acá. Desplazamento do osso, que é como uma subluxação. Acá também já é uma deformidade. Acá toda a parte das interfalangianas e acá também el metacarpo e a junção com o cúbito também já está desplazado. Lesões características em las manos. Temos todos os desvios, nódulos que podem se dar entre as interfalangianas, entre os metacarpos e acá, inclusive, entre o cúbito. As deformidades mais frequentes são deformidade em cuello de cisne, que é muito característica. Ele parece um cuello de cisne, este nome. A deformidade em botoneira é a desviação cubital dos dedos. Deformidade em C, é o signo da tecla de piano. Então, o dedo está completamente deformado acá e a pessoa não consegue movimentar. Acá temos onde está a lesão e a inflamação que se deu para não ter mais essa articulação. Então, as deformidades mais conhecidas: desviação cubital, ráfaga cubital, que as articulações da mulher que não se desviam de sua posição normal, pulsando os dedos de origem hacia o eixo cubital do antebraço, que está acá, como eu mostrei anteriormente. Os nódulos reumatoides, que também já mostrei em uma foto melhor, que são os bultos firmes subcutâneos que aparecem aproximadamente 20 a 25% dos pacientes que indicam maior agressividade da enfermidade. A característica do dedo de cisne, que é acá, o cuello de cisne. A característica por hiperflexão da articulação interfalangiana proximal e da flexão da articulação interfalangiana distal. O lugar é C. A flexão da articulação metacarpofalangiana e a hiperextensão articular interfalangiana. O dedo del martillo, deformidade e inflexão do dedo flexível. Nessa etapa inicial, a articulação ainda é móvel, pero que depois se torna mais rígido, que é mais severo.
Tema de examen de deformidades en las manos. Artritis reumatoide en puño. El puño es el desvío cubital. Tras 10 años de la enfermedad, aproximadamente 90% de los pacientes presentan deformidad en la muñeca, con predominancia de la cabeza del cúbito. Acá vemos las erosões óseas que hacen esa reducción de espacio articular para se dar esa deformación en el puño, en la muñeca. Artritis reumatoide en los pies. Ela afeta principalmente las articulações metatarsofilangianas, causa subluxação plantar pela cabeça do metatarsiano, que provoca dolor a caminhar, deformidades que dificultam até o uso do calçado. As deformidades muito comuns e muito conhecidas são as buonetes. Acá se está la inflamación causando esta erosión y el desplazamiento del dedo pulgar trazendo el bonete. Los síntomas: sensación de calor alrededor de las articulaciones afectadas, dolor en la punta del pie, cambios en la forma del pie, hinchazón y enrojecimiento. Acá vemos este desplazamiento del pulgar muy sencillo en ambos los pies, ¿no? En ambos los pies. Y acá también vemos la deformidad en los otros dedos. En raio-x também é muito claro as deformidades do desplazamento, e acá a deformidade muito ampla, não apenas do pulgar, dos outros dedos também. Artritis reumatoide en la rodilla. Artritis reumatoide é muito mais comum en la rodilla do que en los pies. Causa dolor, sensibilidade, inchação, rigidez maquinal prolongada, calor local, diminuição de amplitude de movimentos, estalos e contínuos são muito clássicos da artritis reumatoide. Então, temos acá uma rodilha sana com su cartílago, su líquido sinovial, sus ligamentos, e acá temos com a inflamação e com a destruição do cartílago todo. Então, que é o que causa mais dolor e esse rangido. Acá temos um raio-x da rodilha. É muito claro o abalamento e não vemos mais a articulação, porque a articulação já está toda destruída. Acá também temos a esclerose subcontral. Não vemos líquido articular, não vemos articulação, já vemos todo formado, todo esse desplazamento e toda essa formação de destruição de cartílago. Acá teremos uma rodilha com valquismo causada por osteoartritis, e depois, que é uma complicação depois da artritis. Los critérios diagnósticos. Los critérios diagnósticos hasta 2010 eran basados en los criterios de 1987 de American College of Rheumatology. Y después de 2010, en 2010 crearon los criterios EULAR para el diagnóstico más temprano de la artritis reumatoide. Entonces, los parámetros utilizados son por puntuación. Entonces, los parámetros son por afectación articular de 1 a 5, una articulación grande, de 2 a 10 articulaciones grandes, de 1 a 10 articulaciones pequeñas, de 4 a 10 articulaciones pequeñas, mayor que 10 articulaciones, al menos una tiene que ser pequeña. La serología, que es el factor reumático, de ACP, negativo, positivo, bajo, para puntuar de 0 a 3. Reactantes de la fase aguda, que es PCR, PSG, de 0 a 1, si es normal o si es anormal, y la duración de los síntomas, se dura menos de 6 semanas o que más que 6 semanas. Es muy importante que para el diagnóstico el paciente precisa tener esos síntomas a más de 6 semanas, porque senão pode ser que não classifique como artritis reumatoide, pode ser mediante uma sequela de uma arbovirose, como uma zika, ou uma chikungunya, que é muito comum o paciente sentir esses síntomas muito depois de muito tempo da enfermidade. Então, os critérios de EULAR para o diagnóstico temprano de AR. Artritis em menos de 3 áreas articulares, sendo ela uma grande, 2 a 10 articulações
rigidez matutina, presença de nódulos reumatoides, fator reumatoide presente em títulos moderados a altos, alterações radiográficas típicos de AIDS. O paciente necessita ter 6 pontos para ter o diagnóstico de artritis reumatoide, tendo dentro destes critérios. Tema de examen. Métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos, la sorologia, los exames de imágenes, avaliación radiológica. En la avaliación radiológica, el aumento del volumen de los tecidos blandos, osteopenia periarticular, lembrando que la artritis sempre está em volta, a inflamação ela vai causar um aumento e uma inchação. Então, você sempre vai ver mais agrandado por volta de onde está afetado. A diminuição simétrica do espaço articular, acá não vemos nada de espaço articular. Vemos um osso cavalgado sobre o outro. Erosões ósseas justarticulares, acá também temos erosões ósseas, que dá para se ver. E desviação cubital e subluxação. Acá ele já está desplazado. E os dedos também estão desplazados. Acá temos todo isso, todas as osteopenias, as erosões ósseas. Tema de examen. Avaliación radiológica. Então, só um pouquinho. Com a progressão da doença, a osteopenia justarticular sempre estará presente. Acá temos um raio-x, pero que a ressonância magnética detecta a inflamação sinovial de forma mais precoce que o raio-x. Mostra edema de medula óssea justarticular e que precede o aparecimento da osteopenia. Então, pela ressonância magnética, podemos diagnosticar mais temprano para oferecer a esse paciente um tratamento melhor para que não se dê as sequelas e as complicações. Dos marcadores serológicos, temos o fator reumatoide, o anti-CCP, o FAN e o PANCA. O anti-CCP é o mais específico. O fator reumatoide, nós vamos falar sobre ele, pero que ele não ele é característico porque tem sua presença mas não é fundamental para o diagnóstico. Ele é mais fundamental para a evolução da enfermidade. O FAN é o fator antinucleotídeos, que é para diagnosticar enfermidades autoimunes, e o PANCA é antineutrófilos, que vai caracterizar se tem algum anticorpo que está atacando o neutrófilo. Uma enzima que está atacando dentro do neutrófilo, que é um anticorpo que está atacando o próprio neutrófilo. A mí se sabe lo que hay que saber que es más específico para la patología. O fator reumatoide. Em geral, nos casos, a classe IgM, podendo ser IgA ou IgG, pode ser encontrada em 70 a 80% dos adultos com a enfermidade, 20 a 30% são solo negativos. Pero que fator reumatoide negativo não exclui a enfermidade. O positivo pode disparar 1 a 5% da população saudável também. Pode ser positivo em 10 a 20% dos ancianos saudáveis. Seus níveis se relacionam com a presença de sintomas extra-articulares também. A enfermidade soropositiva é mais grave do que a soronegativa. Então, se o paciente que se apresenta com soropositivo, sabemos que sua enfermidade é maior do que um que pode apresentar um falso negativo. Outras condições que se associam a um fator reumatoide positivo aumentado são as doenças imunes, como lúpus, endocardite, síndrome de Sjögren, sarcoidose, sífilis, mononucleose, entre outras. Por isso que eles não é só lo específico para artrites. Es para patologías reumatoides en geral. Sí. A velocidade de oxigenação de los eritrocitos são marcadores de fase aguda. Então, teremos
porque se ele estiver com níveis aumentados, sabemos que o paciente está com uma doença ativa e pode aparecer também anemia e trombocitose. O fator reumatóide, Pasar amanhã. acá tem uma tabela para se especificar e pronto. No, ese no hace falta. Pode ser. Acá são os métodos que são usados para o fator reumatóide. El anti-CCP, que é o mais específico, que é antipeptídeos citrulinados cíclicos. Ele pertence a uma família de ACPA, anticorpos antipeptídicos circulantes, reaciona contra diversas proteínas presentes no tecido conectivo. El anti-CCP tem a mesma sensibilidade do fator reumatóide, mas é maior específico, tem uma especificidade muito maior. A maior concentração, maior agressividade da enfermidade. As concentrações elevadas se associam à enfermidade extraarticular. Não se recomenda o uso desses anticorpos para monitorar o tratamento. La acrocentese, que é o exame de líquido sinovial, ele não é essencial. Só coloquei acá para vocês saberem que pode também ajudar, pero que não é específico. Ele é específico para diferenciar a artrite reumatoide da gota, que é ele diagnóstico diferencial das tuberculosas. No diagnóstico diferencial, artrite psoríatica, ortoartrite, lúpus, artrite viral, artrite reativa, artrite da enfermidade intestinal, enfermidade Lyme, reumatismo polidrômico. As manifestações extraarticulares, que são as manifestações sistêmicas, podem ser cutâneas, oftalmológicas, pulmonares, cardiovasculares, vasculites. Vasculites é a mais grave e a mais preocupante dentre elas. Hematológicas, renais, que é muito comum, e osteometabólico. Tratamiento general, ¿cómo vamos a tratar al paciente? Tratamento. O tratamento é basado no metotrexato. Pero que quando vas a passar com o paciente para o metotrexato, o paciente vai demorar a responder seu tratamento, não é imediato. Então, recomenda-se também entrar com um corticoide, pero que não pode entrar com um corticoide alto, para que esse corticoide tire a dor do paciente, melhore essa rigidez, melhore sua qualidade de vida. Pero que vas introduzir uma prednisolona de 10 a 20 miligramas. Não pode ser também um valor muito alto, porque senão também vai causar um problema mais à frente para este paciente. Pero que o tratamento é basado em metotrexato e corticoide. Resumen, necesito de fiebre reumática. Resumen. A febre reumática é uma enfermidade autoimune, inflamatória. A febre reumática é uma enfermidade autoimune, inflamatória, que cursa com dolor, rigidez matinal entre as articulações, principalmente as articulações das manos, rigidez principalmente por la manhã, de 30 a 1 hora. Para classificar esse paciente, precisa ter pelo menos 6 semanas de continuidade. Eso es artritis reumatoide, ¿verdad? Fiebre reumática. Este tema me va a hacer un resumen. No de lo que dijiste, ya aprendimos todito. Excelente. Ahora fiebre. A febre reumática é uma enfermidade também reumatológica, pero que é uma enfermidade pós uma infecção streptococcus del beta hemolítico do grupo A, sempre por uma faringoamidalitis. Sempre que o paciente evolua para uma febre reumática, ele tem que ter tido, sim ou sim, uma infecção orofaríngea por streptococcus. Pero que sempre, en la maioria, é não tratada ou que la demora do tratamento. Então, sempre,
no bien tratado. Tema de examen. Su etiología es multifactorial. No es que la persona precisa, cualquier persona puede desarrollar la fiebre reumática. Ella tiene que tener una cepa reumática para esto, tiene que ter suscetibilidad genética, tem os fatores ambientais, pobreza, falta de higiene, aglomerações e sempre a falta de tratamento para a infecção orofaríngea. Na fisiopatologia, ele Streptococcus pyogenes, ele vai atacar os linfócitos B, linfócitos T, que se convertem no tecido imunológico e macrófagos que produzem linfocinas que vão atacar o próprio organismo. Critérios de diagnóstico. Sempre é clínico, não tem um exame específico para o diagnóstico que vai te dar que o paciente tem febre reumática. Teria que ser uma história clínica exaustiva, estar atento com sintomas, os critérios de Jones e sempre que ter algo com seus sintomas característicos, perguntar exaustivamente se a criança ou a pessoa não teve uma faringoamigdalitis. Tema de examen. Então, os critérios de Jones são critérios maiores e menores. Os maiores são a cardite, nódulos subcutâneos, cólica, eritroma marcado, poliartritis, os menores febre, PCR, VHS, aumento do intervalo PR, ECG e artralgia. Tema de examen. Aqui fala de cada um, que aqui fala? No, pero sí es importante la evidencia de infección previa. Eso, por ejemplo, excelente. No hace falta hablar. Seguimos. Então, acá, para o diagnóstico, então temos os critérios maiores, os menores, necessitamos sempre de dos critérios maiores, ou uma maior e dos menores. No carrega ahora sí. Tá. La imagem é a tabela de los critérios. Creio que o que foi enviado para vocês terem. Pode passar. Las manifestações geralmente sempre vai ter dor articular, geralmente afeta rodilhas, tobilhos, codos, muñecas, inchação, enrijecimento, febre generalmente alta, com cara de cansaço e mal-estar. Tema de examen. Carditis es la afectación más frecuente Más y la más frecuente grave. e mais grave, sim. No vamos a hablar de eso. Pode passar. Mencionar nomás siete. La corea de Sydenham é muito importante. La corea de Sydenham são manifestações de espasmos involuntários. Geralmente é mais característicos em crianças, em niños, e principalmente de 5 a 15 anos. Em adultos é muito frequente. Suele aparecer semanas ou meses depois de uma infecção. Então, pode aparecer 6 meses depois, a pessoa nem se lembra que teve uma infecção. Então, pero que la corea de Sydenham é a manifestação que solamente por ella, puede diagnosticar la fiebre reumática. Solo ella. Sí. Acá es un vídeo de cómo se manifiesta. Es muy rápido, profe. Son movimientos involuntarios, son espasmos. Sí, son espasmos. Y geralmente son más con los miembros con las manos. Tiene a mejorar quando o paciente está dormindo, pero que tem a piorar quando se irrita o niño. Quando o niño está irritado, é muito mais. Ele não tem controle de seu outro braço. Ele vai levantar um braço e não tem o outro. Os surtos duram de 2 a 3 meses. Acá é um problema neurológico, é uma afetação neurológica. Pode aparecer neuropsiquiátricas também, como tique, toque, nódulos subcutâneos.
presentan en 2 a 5% de los pacientes, siempre en los miembros que tienen extensión, más común en los codos, pero que son indolores, son móviles, son firmes, parecen más todos en las rodillas. Eritema marginal. Es un eritema que parece y desaparece muy rápido, pero que tiene una característica segmentada, porque él va apareciendo y va juntando un con el otro, que parece uno solo, pero que son muchos, pero que no dura mucho tiempo. Forman un aspecto serpiginoso. Se localiza frecuentemente en tronco, abdômen, local interno das extremidades e é transitório. Dura minutos ou horas e câmbio muito fácil e rápido. La artritis reumatoide en la fiebre reumática, como eu hablé anteriormente. La artritis reumatoide en la fiebre reumática es muy diferente de la artritis reumatoide pura. ¿Por qué? También tiene edema articular, dolor, movimentos limitados, pero que sua evolução é autolimitada e sem sequelas. Lembrando, a artritis reumatoide pura tem sequelas. Acá pode ter uma poliartrite migratória assimétrica. O que é isso? O paciente pode manifestar a artritis em vários membros e lembramos que lá é simétrica. Quando eu tenho em uma mão a artritis reumatoide, eu tenho em outra mão, no mesmo lugar. En acá, en la fiebre reumática, no. Yo puedo tener en este dedo y después en este dedo. Yo puedo tener este dedo en la rodilla. Yo puedo tener el codo. Y ella migra muy fácil. Hoy estoy con dolor en las manos, estoy con dolor en el dedo. Mañana estoy con dolor en el codo. Migratorio. Migratorio, sí. Preferencialmente las grandes articulaciones. En la artritis reumatoide pura, nós tenemos en las pequenas articulaciones y geralmente en los miembros inferiores, entonces es muy más común en los tobillos, en las rodillas. Então acá una revisión cronológica de la fiebre reumática. Para tener fiebre reumática necesitamos ter una infección estreptocócica orofaringe. Después de 2 meses pueden aparecer síntomas como cardites, como artrites, como nódulos subcutâneos, como eritema marginal. Depois de 6 meses, lacória e em 10 anos, uma cardite reumática crônica, que é muito grave. La profilaxia primária, que é o objetivo de erradicar o Streptococcus pneumoniae de la orofaringe, é penicilina, bezatina, dose única, menos de 25 kg, 600 mil unidades, maior de 25 kg, 1.200 unidades. Alérgicos podem se introduzir eritromicina. Tratamento sintomático específico das manifestações clínicas: artrites, AIDS, naproxeno, ibuprofeno. As artrites eu me olvidei de falar isso. As artrites da fiebre reumática, elas se resolvem solas. Não é necessário tratamento com metotrexato. Os AINES aliviam o paciente e resolvem seu caso. Duração de 4 a 6 semanas, dependendo da duração da artritis. A artritis na fiebre reumática não dura muito tempo. Vai durar 5 semanas. Sim. La cardite prednisona e com redução lenta. La córea, haloperidol ou ácido valproico. ¿Por quê? Porque é uma doença neurológica. Então, necessitamos de um anticonvulsivante. Profilaxia secundária para prevenção de recorrências. Penicilina bezatina. Mesma dosagem do que a primária. Alérgicos. Podemos ter a opção de sulfaciadina e eritromicina. Sem cardite até 18 ou 5 anos após o último surto e com cardite sem sequela até 25 ou
10 anos do último surto. Então, lembrando sempre que a cardite é a sequela maior da febre reumática. Perfecto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, para la semana que viene, entonces, a la 1 de la tarde, nos encontramos. Van a estudiar luxofractura de Montegia con su clasificación de Vado, luxofractura de Galeazzi. Voy a traer un cuestionario para que resuelvan con imágenes radiográficas, con cuadros, con todo lo que sea sobre el tema. 2 temas van a estudiar. Y después tenemos una presentación. Vayan viendo qué temas quieren repasar otra vez conmigo y vamos a hacer repaso. Ese día tenemos 8 horas de clase, entonces todo lo que quieran repasar, si quieren imágenes, avísenme, ya voy a preparar un documento de radiografías para descripción, porque si o sí entran en el examen final. Todos los temas que quieran repasar me van a avisar y primero vamos a hacer lo de luxofractura de Montegia Galeazzi y clasificación de Vado para Montegia. Ay, sí, ustedes. ¿Qué hora vienen? Não, eu tô perguntando, porque você tá perguntando quais assuntos a gente quer repassar, mas a gente tem que saber quais vão entrar. No, todo entra. Tudo. Hasta que yo decida que no entra. Tá. Todos os trabalhos. Todo entra hasta que, excepto lo que ya dimos, que yo dije que si ya entró en la parcial ya no entra en la final. Tá. Entonces lo que quieran repasar, todo lo que quieran repasar, vamos a decidir los temas de la final. Bueno, esta